Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que vem é uma pessoa com os olhos vendados e ela está caminhando, meio que tateando assim com as mãos e caminhando bem devagar, com medo, de esbarrar em algo, de tropeçar. Então ela vai caminhando assim muito desconfiada, muito alerta, com certo receio do que pode encontrar pela frente, porque ela não consegue enxergar por conta dessa viseira, dessa faixa que está tapando seus olhos, tapando sua visão. E eu percebo que essa pessoa, ela mesma colocou essa viseira, tapou os seus olhos, como uma forma de tentar desenvolver a sua confiança, desenvolver a sua própria intuição. É como se ela dissesse assim: deixa eu tapar a minha mente, fazer com que a mente não enxergue as coisas, não perceba as coisas, para dar espaço ou dar vazão à voz do coração. É como se fosse uma tentativa de forçar essa conexão com a voz interior do coração, essa conexão com a intuição. Então ela tapa os olhos e fica tentando ouvir o coração, tentando sentir o que é que tem na frente, tentando fazer com que esse coração mostre para ela, para essa pessoa, o caminho e vá dizendo para ela: olha, aqui, por aqui não dá para ir, tem que ir por aqui. Então é como se ela estivesse realmente tentando forçar. Só que na medida em que ela tapa os olhos, ela torna o trajeto mais difícil. Ela torna o trajeto mais lento. Porque tem coisas que ela pode passar muito mais facilmente quando ela enxerga, quando ela vê com clareza. Quando a mente dela está atenta e percebe as coisas que estão bem na sua frente. Então é como se assim, essa tentativa de ativar, de despertar, de dar vazão à sua própria voz do coração, de tentar ouvir a voz do coração, foi uma tentativa que na verdade só dificultou o processo, só dificultou a caminhada, porque ela não consegue enxergar, e aí como ela não consegue enxergar por onde ela está pisando, para onde ela está indo, ela fica com receio, ela fica com medo, ela fica mais alerta, desperta nela um instinto de sobrevivência, e nesse instinto de sobrevivência, nessa percepção da necessidade de estar segura ali, aí é que ela não consegue ouvir o coração. Porque ela está num instinto de sobrevivência, ela está com a energia dela voltada para se sentir segura, mesmo com os olhos fechados, para tentar saber onde está pisando, se vai bater em alguma coisa, se tem algum buraco. Então ela está nessa necessidade de segurança, que é a necessidade básica. E aí como ela está nesse instinto, nesse modo instintivo, do nosso cérebro mais primitivo, então ela não consegue de fato ouvir o seu coração. Então ela nem está usando a mente racional, nem está usando a razão, a visão,
clara, concreta, objetiva, para ver o caminho que ela está seguindo, para ver os obstáculos, para ver qual é a melhor forma de passar por cada coisa, por cada momento, e nem está conseguindo ouvir o coração. E aí ela fica se questionando, cadê a voz do meu coração para me dizer onde eu devo ir? Ela fica nessa busca. E aí o que eu percebo é que em alguns momentos da vida dela, o coração disse para ela muito claramente, olha, é por aqui. E é como se ela sentisse falta dessa certeza, dessa voz do coração, desse impulso do coração que leve ela para um lugar que ela sabe que tem que ir e não precisa usar a razão, porque ela sente no coração tão forte que precisa ir por tal caminho que ela não precisa ter dúvidas, que ela não é tão forte que mesmo que a mente traga alguma dúvida, o impulso do coração é mais forte. Só que na medida em que ela tentou silenciar a mente, na medida em que ela tentou silenciar a razão, a visão das coisas, ela perdeu as duas coisas. É como se as duas coisas estivessem subutilizadas, nenhuma nem outra. E aí isso está dificultando a jornada, isso está tornando mais difícil, mais lento para ela, para a pessoa, né? E aí o que vem assim é muito, muito forte, essa percepção de trazer para quem se identificar com a leitura, trazer essa percepção de que a razão ela é importante, a visão clara das coisas é importante, e que não subjugando ou anulando essa parte do seu ser que você vai conseguir ouvir a voz do coração. Ao contrário, permitindo que as duas coisas coexistam em equilíbrio, em harmonia, em conexão, onde uma vai auxiliar a outra. O coração, ele traz a sensação, ele traz o sentir, é aquela voz que na maior parte das vezes ela é suave, ela é sutil, e é a razão que vai planejar, que vai observar o cenário e vai dizer, tá, eu tenho que chegar naquele lugar que o meu coração está pedindo, mas qual a melhor forma de chegar lá? É a razão que vai te trazer isso. Se você tem que cruzar o mar, então de que forma você vai cruzar? Você vai pegar um navio? Você vai pegar um avião? Você tem condição de fazer dessa forma? Quais são as ferramentas que você vai precisar, os recursos que você vai precisar para poder chegar do outro lado do oceano? Então, assim, é unificar essas duas forças que existem em nós e que facilitam, que nos auxiliam a percorrer a jornada de uma maneira mais leve, de uma maneira mais eficaz, para a gente não ficar tropeçando, não ficar caindo em buracos, não ficar batendo e se esbarrando nas coisas pela falta de clareza, pela falta de visão ou pela falta do uso da razão. Então precisa dessas duas forças em conexão. Então, para quem se identificar com essa leitura, existe muito assim, é como se fosse uma ação meio que desesperada para ouvir o coração. Porque às vezes a gente chega em determinados momentos da nossa vida em que a gente precisa simplesmente se entregar. Existem momentos em que a gente precisa agir, precisa tomar decisões, precisa colocar-se em movimento, mas também existem fases da nossa vida, momentos que a gente precisa da introspecção, a gente precisa do repouso, a gente precisa do descanso, a gente precisa do silenciar. E nesses momentos de silenciar, às vezes a gente não tem realmente a gente não tem ou não é o momento mais apropriado para tomar decisões, E aí é justamente quando a gente silencia, quando a gente se entrega,
quando a gente se coloca à disposição da vontade divina, do nosso espírito, é que aí sim a gente consegue ouvir a voz do coração. E aí a gente ouve a voz do coração, qual a direção, que, como eu falei, na maioria das vezes é uma voz suave, é um sentir, não é uma frase explícita, é algo que é mais do sentir. E aí a razão entre a ação, né? O coração manda esse impulso para a mente, para a razão, e aí a razão, a mente, né? O cognitivo vai e dá o direcionamento, né? Dá quais são os passos, começa a planejar os passos para chegar lá. Então, as duas forças, elas precisam estar conectadas em harmonia e não anular uma para poder a outra vir à tona, né? As duas precisam estar juntas. E aí tem um outro ponto nessa questão do colocar essas vendas, do colocar essa venda, né? É o ponto em que justamente você, estando num momento de introspecção, estando num momento de, digamos assim, da noite escura da alma, né? Naquele momento em que você está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, com várias circunstâncias internas e externas, aí você também coloca a venda nos olhos como uma forma de também não enxergar certas coisas que para você é difícil ainda de ver. Não enxergar que o trajeto ele tá feio, ele tá sombrio muitas vezes, né? Ele tá de uma forma escura, preto e branco, sem cor, sem vida, né? E aí às vezes é difícil de ver. Às vezes é difícil mesmo de você olhar ao seu redor e perceber, né, toda essa turbulência, perceber toda essa escuridão, perceber toda essa turbulência de emoções, de memórias, de coisas que vêm à tona nesse momento em que é necessário, né, de introspecção, de silêncio, de interiorização, de autoconhecimento, de autocura. Então, às vezes, tem coisas que fica realmente difícil de ver. Então, é como se também fosse uma tentativa de você não precisar enxergar tudo, não precisar enxergar que o caminho, ele tá feio, digamos assim, né? Porque na mente, na interpretação, na significação que se dá para esse momento de introspecção, de autocura, de noite escura da alma, a significação é que esse é um momento sombrio, que esse é um momento feio, é um momento difícil, é um momento de olhar para as coisas que a gente não gostaria de ver. Então, colocar a venda nos olhos é também essa tentativa de não enxergar tanto aquilo que está vindo à tona na vida, né? Principalmente no interior, e que também está refletindo no exterior. Então, é como se fosse digamos assim, um mecanismo de autoproteção. Só que, mais uma vez, é como dar um tiro pela culatra, né? Você, ao invés de facilitar o processo, nessa autopreservação, você está dificultando o processo. Porque enxergar com clareza faz com que você consiga passar pelo processo de uma maneira mais rápida. Porque você está vendo o cenário, você está vendo o chão, você está vendo o caminho, você está vendo as coisas que estão aí. E tem muitas coisas que elas, de fato, quando ela vem à tona, é porque ela precisa ser vista. Quando está na sua vida, quando está na sua experiência, quando está se movendo dentro de você, é porque precisa ser visto. E essa visão, ela não necessariamente é uma visão em que você precisa saber quando, onde, porquê, para quê, quem foi responsável por isso. Nem sempre é necessário. Mas apenas você identificar, reconhecer, enxergar, olha, existe essa dor em mim. E aí você acolhe, você com compaixão, usa as ferramentas que você já dispõe, que você já conhece, para transmutar, né? Para acolher essa energia, para acolher essa dor. E às vezes basta isso, você não precisa saber de onde veio essa dor, porque essa dor existe.
Às vezes basta você dizer: eu vejo você, dor, eu vejo você, eu olho para você. Porque muitas vezes essas energias, essas sensações, esses sentimentos, aquilo que está dentro da gente só precisa ser visto, né? Muitas vezes as dores, quer seja realmente física ou as dores, né, emocionais, elas são alertas. Elas só estão alertando para a gente para algo que a gente precisa ver. E aí, se você se recusa a ver essa dor, você está se recusando também a ver o que está por trás da dor, que é a sua potência, que é aquilo que você é, o que está por trás da dor, o que está por trás dos traumas, o que está por trás das máscaras, que você se recusa a ver, é a sua essência, a sua potência, a sua grandeza, são os seus dons, é aquilo que você pode manifestar nessa realidade. Mas se você não enxerga aquela dor, você não vai conseguir enxergar o que está por trás da dor. Se você não enxerga aquela máscara que você colocou um dia, ou que você permitiu que fosse colocado em você, você não vai conseguir enxergar quem você é sem a máscara, entende? Então, assim, é preciso realmente se colocar plenamente à disposição para enxergar tudo que está vindo à tona. Nada que está vindo à tona na sua vida, na sua experiência, seja ela interna, seja ela externa, é por acaso. Tudo que vem por uma razão de aprendizado, de cura, de crescimento, né, de expansão de consciência, e tudo que está vindo é porque você é capaz já de lidar com isso, porque você já é capaz de acolher tudo isso e seguir em frente e dar mais um passo na sua jornada evolutiva. Mas se você se recusa a ver, você está interrompendo o processo, você está limitando, atrasando o processo, dificultando. Então, nesse momento, se você der sua permissão, você pode convidar, né, seus guias e seus mentores, a espiritualidade, a egrégora de luz que você se conecta, ou pode convidar os seres de luz da Fraternidade Branca, que é a egrégora que eu trabalho, né, os mestres ascensionados, os anjos, arcanjos, Elohim, os seres, né, celestiais, para te auxiliar neste processo de retirar essa venda, para que você veja o que está na sua frente, o que precisa ser visto, o que precisa ser acolhido, e que você faça isso com coragem, compaixão, né? A coragem de ver e a compaixão com aquilo que você enxergar, seja seu, seja dos outros, seja algo na interno ou seja referente às pessoas que estão se relacionando com você. Então é preciso ver essas duas coisas, ter esses dois elementos, a coragem e a compaixão. E aí, se for da sua intenção, você pode solicitar, né, a Fraternidade Branca, os seres de luz que nesse momento estejam disponíveis para te auxiliar neste processo para a retirada dessa venda, ok? Então, se for o caso, peça nesse momento para que você seja auxiliado, auxiliada na remoção dessa venda e que te auxilie também no processo da tua jornada, né? Quanto mais a gente se conectar a esses seres de luz que estão disponíveis para nos orientar, nos auxiliar, mais eles estarão presentes. E uma das coisas que eles sempre trazem, sempre reforçam, é que eles só podem interferir até certo ponto, de acordo com a vontade divina, com o plano da nossa alma, mas eles só podem ajudar mais se a gente pedir, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quanto mais a gente pedir e se colocar, né, nessa entrega, essa disposição, mais eles poderão estar presentes e nos auxiliar neste processo. Claro que tem coisas que eles podem fazer, mas a maior parte somos nós que temos que fazer. Eles podem nos mostrar os caminhos, as ferramentas, nos orientar, mas somos nós que temos que dar os nossos passos. A gente tem que andar por conta própria, né?
Então, mesmo que em algum momento eles possam nos carregar no colo, mas na maior parte da jornada somos nós que temos que caminhar. Então, essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar dela. Gratidão. Namastê.